Nosso quinto dia. Isso, Melanie, parabéns, glória a Jesus. É o nosso quinto dia hoje. Amém? E hoje, nossa meditação, nós vamos falar sobre uma resistência, né, para o Senhor tirar, quebrar toda resistência em nome de Jesus. Então, hoje é morrendo para si mesmo. A nossa palavra, ela está deixa eu ler aqui para vocês, Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Então, olha que legal isso aqui. Existe uma versão em nós que Deus não quer manter viva. Legal isso, né? Existe um eu que resiste à transformação. Um eu que quer controlar tudo, um eu que quer ter razão, um eu que quer viver do próprio jeito, um eu que ama muito a Deus, mas ainda assim alimenta as vontades carnais. Isso é forte, sabe por quê? Porque não existe nenhuma transformação verdadeira sem morte do velho homem. Então já pega o caderninho de vocês, já pega aí a caneta, o lápis, porque eu tenho certeza que o Senhor vai dar o direcionamento bem forte aqui. Eu sei, pessoal, que esses dias estão sendo dias que às vezes vocês não estão agradando muito, né? Porque está havendo muito confronto. Mas, para quem quer crescer espiritualmente, tem que ter confronto. Não existe crescimento sem confronto. Como eu falei, nós aqui não estamos no berçário espiritual, não. Nós não estamos na mamadeira, nem na fraldinha, nós já passamos da fase do leitinho, nós já estamos avançados espiritualmente. Nós, todo mundo que está aqui já busca o Senhor, todo mundo que está aqui jejua. Aqui a gente não está para ficar ouvindo uma palavra linda, bonitinha, também, como também a gente ouve. A gente teve uma semana maravilhosa de 12 dias de profetização, né, de profecias. Então, assim, também. Mas aqui a gente está para crescer, para atingir novos patamares, para atingir novas patentes espirituais, para crescer espiritualmente, para receber a unção, receber unção nos nossos ossos. Deus só dá isso para quem está preparado. E quem está preparado tem resistência para ouvir o que precisa. Tem um coração ensinável. Quem está preparado para receber unção do Senhor, dons do Senhor, para ser qualificado, para poder falar assim, toma, novas armaduras para ti, novos dons para ti, a pessoa, ela tem que ter passado pela forja, pela transformação. Então, pode estar sendo, às vezes, um pouco desconfortável para algumas pessoas. Mas Deus também é confronto. Sem confronto não tem mudança. Nós gostamos de falar muito sobre crescimento espiritual. Gostamos de falar sobre presença, de falar de unção, de milagres, sinais, maravilhas. Mas quase ninguém gosta de falar de renúncia. Quase ninguém gosta de falar de coisas que precisam melhorar. Não é verdade? Agora, quando é uma palavra que vai falar sobre graça, sobre prosperidade, sobrenatural, aí a pessoa quer. É a pessoa que mais precisa mudar, é aquela que não quer ouvir a verdade. Porque todo mundo quer viver sobrenatural. Quem que não quer? Mas poucas pessoas querem morrer para si mesmo. Não é verdade? O maior conflito do cristão não é apenas contra o mundo, não. Muitas vezes é a guerra que está dentro dele. Em Gálatas 5:17, fala assim, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, existe dentro do ser humano uma natureza que quer satisfazer desejo, uma natureza que quer fazer tudo do próprio jeito, que quer reagir impulsivamente,
que quer alimentar o orgulho, justificar os erros, que quer ter razão, que quer vencer as discussões, que quer justificar tudo que acontece ao redor, que quer ter controle. Isso é a carne. Isso é a carne. A carne, ela não quer obedecer, ela quer dominar. Ela é a senhora da razão. Uma guerra entre aquilo que Deus quer formar e aquilo que ainda insistimos em manter vivo é a carne. Então, olha só para você ver. O Espírito Santo, vamos falar de orgulho. O Espírito Santo manda pedir perdão. Mas aí, algo dentro da pessoa diz assim, você vai pedir perdão? Não, você está certo. Você não vai pedir perdão, você está certo. Essa pessoa que precisa aprender a pedir perdão, essa pessoa que precisa aprender a ter humildade. Isso é a carne. Eu quero que vocês já vão anotando, se o Espírito Santo falar com cada um de vocês aqui, nossa, eu me identifico com isso. Você já anota, amém? Para na oração, vocês entregarem tudo isso. Porque nós estamos fazendo um momento profundo e de agora em diante é só crescimento. A gente precisa tirar tudo que impede de receber as coisas do Senhor. Aí tem aquela pessoa que sabe que deve silenciar em alguns momentos, mas ela reage no impulso e depois ela se arrepende. Isso é impulsividade, é a carne. Tem pessoas que ama Deus, mas ela continua alimentando algumas áreas escondidas, alguns hábitos, alguns desejos, pensamento, comportamento, né? E ela tenta negociar com aquilo que Deus quer transformar. Vou contar um testemunho. Teve um namorado meu, que a gente estava em santidade, tal, 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 e ele falava assim, ai, não aguento mais, esse jeito não dá não, tá difícil demais, não sei o que lá. O Senhor, eu conversei com o Senhor essa madrugada, o Senhor falou que para mim tá liberada a masturbação. Ele liberou para mim. Eu falei, o quê? O Senhor falou para mim. O Senhor falou para mim. Tá liberado, o Espírito Santo me confiou. Gente, olha como que é perigoso você usar o nome do Senhor e do Espírito Santo. O Espírito Santo me falou para mim que eu posso me masturbar, que é melhor eu estar me masturbando do que eu estar com mulher na rua, do que eu estar te traindo, do que isso, do que aquilo. Olha isso. E isso daqui é a pessoa, tentando negociar com aquilo que Deus quer transformar nela. Ela fica tentando negociar, ela fica tentando justificar. Isso aqui chama pecados escondidos. Ai, mas eu ainda não consegui parar. Ai, eu faço terapia com uma pessoa que falou comigo, falou, Lu, não consigo, Lu. Esse é o meu pecado, eu não consigo parar. Eu ensinei para ela técnicas, falei, minha querida, você está na juventude, né? Você está, assim, no auge dos seus hormônios. Então, é normal, seria até anormal você não sentir vontade. Mas tem o domínio da carne. E aí eu ensinei algumas técnicas para ela. Nesse momento, ela foca em outras coisas. Ela ajoelha, ela pede ao Senhor, ela vai tentar, sabe? Por quê? Porque é a carne. E o problema é que muita gente quer que Deus transforme a vida dela, mas sem tocar naquilo que ela alimenta escondido, sabe? Você pode ir até aqui, mas se você tocou em alguma coisa que você sabe que você já teria que mudar e não mudou, aí a pessoa apela, a pessoa fica nervosa, a pessoa, né? E o que é a carne? A carne não é só bebida, vícios, prostituição. Não, não é só isso. A carne é orgulho. A carne é a necessidade de controle. Sabe aquela pessoa que tem necessidade de controle? Que tem vaidade ao extremo. Entende? Ela não sai sem cílios, ela não sai sem maquiagem, ela tem uma necessidade ao extremo, uma necessidade que ultrapassa. Sabe o que eu tô falando? Aquela que ultrapassa, porque a gente tem que andar arrumado e bonito. Mas eu tô falando aquela que é exagerada. Eu não vou sair com meu marido porque eu não fiz a unha essa semana. Sabe aquela vaidade
exagerada, que impede a pessoa de fazer as coisas. Eu não vou na igreja porque eu não arrumei o cabelo, não fiz a unha. O ego ferido. A carne também age, ela aparece também no ego ferido. Na manipulação emocional, na necessidade de aprovação, na resistência ao confronto, ao desejo de fazer tudo do próprio jeito. Quando você entende, por exemplo, que a necessidade de aprovação é a carne agindo em você, você fala assim, meu Deus, eu preciso tirar isso urgente. E a gente entende, eu estou falando da necessidade de aprovação, porque é uma das coisas que a gente entende que também está nas feridas da alma. E ela vem aqui também na carne. Olha para vocês verem isso. Então, mas por quê? Não, estou pegando um tema aqui, tá? Porque foi aleatório, mas um tema que eu peguei aqui. Pode ser orgulho, cada um vai pegar o que sente aí, ok? Mas por que isso é tão perigoso? Porque a necessidade de aprovação, ela diz respeito à sua preocupação com o que o outro fala de você, com o que os outros pensam de você. E Deus quer te transformar, você tem que preocupar com o que ele pensa de você, com o que ele te pediu para fazer. Ai, Lu, você falou para eu poder falar lá nos meus stories, para poder, né, atrair cliente e tal. Comecei fazendo, mas tem 3 visualizações. Mas tem 10 visualizações. 10 visualizações, minha querida. Imagina 10 pessoas sentadas na tua mesa aí agora, 10 pessoas no teu sofá. É muita gente seguindo. 10 pessoas todo dia te olhando, é muita pessoa. Olha o ego. Ah, Lu, não vou falar não, porque eu tenho medo de errar, de falar errado. Eu tive esse problema. Eu tive muito esse problema. Porque eu sofri isso lá na minha infância. Mas eu não uso isso mais como desculpa. Mas eu tinha. Porque o meu pai, a gente não podia errar nada, a gente não podia falar nada errado. Imagina que coisa chata isso, né? E ele corrigia a gente em qualquer lugar, em qualquer festa, em qualquer ambiente, em qualquer mesa. Era uma coisa insuportável. A gente tinha medo de abrir a boca. Fala direito, menina! Fala direito, menina! É assim que ele falava. Entendeu? E quando vinha corrigir a palavra que a gente falou errado. Então, eu tive muito medo. Eu, na escola, quando alguém falava Lucineide, nossa, eu já tremia antes de abrir a boca, eu já estava tremendo, eu já tremia antes de... Quando ela falava que ia falar, eu vou escolher alguém, eu falei, pronto, vai ser eu. E a gente acaba atraindo, e era eu que chamava. Então, quando tem essa questão de necessidade de aprovação, você está muito com ferida da alma, muito preocupado com o que o outro vai pensar. E você tem que tratar isso. Paulo diz assim, ó, se viverdes segundo a carne. Isso significa que existe uma escolha para você fazer. Existe uma escolha diária. Você pode escolher viver da carne ou não. A transformação, ela não acontece, gente. Só agora, como a gente está reunido, não. Essa transformação, ela vai ser no seu dia a dia, nas suas decisões escondidas. Quando você decide aqui agora, colocar aí no seu caderno que a partir da manhã você não vai agir mais assim. E que para você não agir mais assim, você precisa romper. E como é que rompe? Fazendo. Tem gente que tem vergonha de tudo. Tem vergonha de magoar o outro. Ah, mas o outro foi tão gentil comigo. Se eu falar isso, eu vou magoar. Mas espera aí. De novo, a gente precisa estudar sobre isso, que dizer não para você e dizer sim para o outro é errado? Que você tem que, quando as coisas estão erradas, você tem que abrir a boca e falar? De novo, nós vamos ter que estudar que você tem que aprender a falar as coisas que estão erradas, a você abrir a boca e falar, não, eu não aceito isso. De novo, você vai ser dominado por um carinho, por um jeito amoroso de conversar com você? As suas decisões acontecem nos ambientes que você frequenta, nas renúncias que você faz, nas escolhas que ninguém vê. Mas Deus, gente, Deus vê tudo. Deus vê tudo. Por exemplo, andar em santidade.
que é andar em santidade que a gente já estudou? É a gente todos os dias pedir perdão para o Senhor, se arrepender de coração, mas não repetir o erro. Santidade não é aparência espiritual, não. É decisão interna. Não adianta nada você falar que faz uma coisa, mas você não fazer. Então, o Espírito Santo, ele não veio apenas para consolar você, não. Ele veio para matar aquilo que está destruindo você. Porque existem áreas que Deus já confrontou você várias vezes, mas você continua protegendo. Existem comportamentos que o Espírito Santo já te mostrou inúmeras vezes, mas você continua justificando. Não adianta você justificar, sabe por quê? Porque ele sabe que é mais uma desculpinha que tu tá dando. Aquilo que você alimenta só cresce. Anota isso, aquilo que você alimenta cresce. Sabe qual que é o maior conflito do cristão? Um problema não é apenas amar a Deus, fazer a vontade do Senhor, na hora que ele te pede, por exemplo, num culto, de servir em algum ministério, ou de estar indo aos domingos. Não, o maior problema não é esse. O problema é querer seguir Deus sem renunciar a si mesmo. Lucas 9:23 fala assim, ó, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus nunca prometeu para a gente um evangelho confortável. Ele chamou as pessoas para renúncia, para transformação, para confronto, para a morte do ego. O evangelho não foi feito para massagear o ego. Foi feito para crucificar o velho homem. E o problema das pessoas é que elas diziam assim, eu sou assim mesmo. Na verdade, ela está protegendo áreas que Deus quer quebrar e elas não querem ser confrontadas. Para, menina, eu sou assim mesmo. Não, meu jeito é esse. Vocês conhecem alguém assim? A pessoa precisa controlar tudo. O ambiente, as pessoas, os resultados. Sabe por quê? Porque, no fundo, ela não aprendeu a ter dependência de Deus. Ela tem reações emocionais. A carne ama reações emocionais. A carne ela ama reações imediatas. Ela ama responder, explodir, se defender, se justificar. A carne ama se justificar. Deus fala que é para você fazer um negócio e você fala assim, não, Senhor, não vou fazer agora não, vou esperar mais um pouco para ver se dá certo, vou esperar mais um pouco para ver se isso acontece, vou esperar mais um pouco para ver se eu estou mais preparada. Gálatas 5, 22, 23 diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é domínio próprio. Ninguém cai de repente não, gente. Antes de qualquer queda, nós aprendemos isso ontem, não foi? Antes de qualquer queda, o Espírito Santo avisa. Antes de qualquer queda no pecado, também acontece o aviso. Existem concessões, distrações, pequenas permissões, sabe? Tipo, nós estamos em santidade. Nós não vamos fazer sexo, não. Mas vamos ficar aqui no carinho? Vamos deitar juntinho? Vamos abraçar? Vai concedendo pequenas permissões, negociações internas. Essas coisas, elas parecem pequenas no começo, mas elas vão abrindo espaço dentro da mente, dentro do coração, dentro das atitudes. Por exemplo, uma pessoa, ela não abandona a oração de uma vez. Primeiro, ela vem e ela fica aqui, animadaça. Segundo dia, ela também vem. Depois, ela perde a constância. Hoje eu tenho um filme no cinema para ir. Hoje eu tenho um evento tal. Hoje eu tenho isso aí, aquilo. Depois, ela começa a achar que é normal ficar distante, até que a frieza espiritual se instala nela.
Vocês entendem? Ninguém abandona a oração de uma vez. Ao pouquinho ela vai tirando. Ela orava 1 hora, agora ela ora 30 minutos. Depois ela ora só antes de deitar. É igual uma traição. Traição também não começa no ato. Muitas vezes é na conversa permitida, é na carência alimentada, é nos pensamentos escondidos, em limites ignorados. Eu nunca gostei de namorar homem boca aberta. Eu falo que é boca aberta. Sabe aquele homem que para todo mundo ele tá rindo com aquela boca aberta, assim, para tudo quanto é mulher ele tá indo comprar um açaí, tá com... Não gosto. Não gosto. Eu acho que isso é ficar... Sabe aquele homem que é bonzinho com todo mundo? Não tem nada a ver com extroversão. Isso aí, para mim, é querer aparecer para os outros. Não gosto mesmo. E eu acho que tem coisas que tem que ter limite. Tem coisas que são permissivas. Se eu fico rindo para tudo quanto é homem, se eu fico abrindo minha boca rindo, falando, mas isso aqui é porque eu tenho que ser amigável. Não. Você sabe ser amigável, você sabe ser uma mulher elegante, sem ficar abrindo a boca para tudo quanto é homem, rindo para todo mundo. Hoje em dia a gente não pode fazer isso, não. Sabe por quê? O povo, eles não sabem interpretar, não. Acha que a gente está jogando charme. Acha que a gente já está faltando com respeito. Então, é assim que começam as coisas, com limites que são ignorados. O pecado, ele nunca chega dizendo assim, ó, eu vou destruir sua vida. Não, gente, pecado chega nos detalhes. O pecado, ele chega pequeno, confortável. Ele chega aparentemente inofensível, aparentemente nada a ver, não tem nada a ver. O pecado raramente vai começar grande. Ele cresce onde encontra alimento. Ou seja, se é onde ele encontra alimento que ele cresce, ele se desenvolve quando ele é alimentado continuamente, correto? Morrer para si, pessoal, não é perder a personalidade, não. Não é virar alguém reprimido, viver sozinho, solitário, virar alguém sem emoções, não é nada disso. Mas é você parar de ser governado pela velha natureza. É parar de se preocupar com o que as pessoas acham, deixou de achar. Entende? Porque o Romanos 6,6 fala assim, ó, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele. O que é velho homem? É a natureza antiga, orgulhosa, carnal, descontrolada. Então, como que você é batizado, fala que tem o Espírito Santo, mas vive como um velho homem? Fala Deus, eita glória, urra, manda, canta. Gente, anota aí. Anota aí o que o Espírito Santo está te falando. Porque como que você fala que tem o Espírito Santo, que vive com o Espírito Santo, mas é o velho homem que manda na tua vida? É a natureza antiga, orgulhosa, carnal, descontrolada, egoísta, resistente à obediência. O velho homem não morre sozinho, não, gente. Não é a gente entrou nas águas, levantou, tô limpo. O velho homem, ele morre todo dia, é diariamente, é você confrontando. É assim que ele vai morrer. E dói, viu? Às vezes dói, porque morrer para si mesmo dói. Dói abrir mão do orgulho, dói você ter que pedir desculpa sem você ter feito nada, foi a pessoa que te magoou. Dói você confrontar seus desejos. Eu quero comer, mas eu estou de jejum, não vou. Eu quero ir naquele lugar, mas aquele lugar não me faz bem, não vou. Dói renunciar a ambientes. Dói abandonar os padrões antigos. Dói obedecer quando a carne quer reagir. Mas existe uma versão sua do outro lado da renúncia, que talvez nem você conhece ainda. Talvez, pode ser que você conheça. Toda transformação, gente, vai existir. Vai exigir, desculpa, vai exigir confronto, disciplina, rendição, renúncia. E o Espírito Santo, ele quer matar. Ele quer matar o orgulho que resiste. Ele quer matar a necessidade de ter razão, a dependência de aprovação, o pecado escondido.
o ego que quer ter controle, a versão carnal que luta contra a vontade de Deus. E morrer para si acontece quando você silencia o seu impulso, quando você escolhe obedecer, mesmo sem entender, quando você renuncia a ambientes que não é para você. As pessoas que estão ali não é o que o Senhor quer. Quando você confronta pensamentos, quando você abre mão, sabe, do orgulho, quando você decide não alimentar desejos errados. A santidade não é a ausência de luta, não. É você decidir todo dia não alimentar a sua carne. Todo dia. Só que o problema é que muitas pessoas querem ouvir um evangelho que não confronta. Muitas pessoas querem ouvir palavras bonitinhas no culto, querem ouvir sobre graça, né? Sobre dinheiro, sobre prosperar, querem presença sem renúncia, querem poder sem transformação, querem intimidade sem morrer para si mesmo. Mas não existe ressurreição sem cruz. E aí? Não existe. E a cruz não mata quem você é. A cruz mata aquilo que impede você de ser transformado. Lembra que segunda-feira nós estudamos sobre a transformação da mente? Dormiram, gente? Amém. Lembra que nós estudamos sobre a transformação da mente? É por isso que a gente tem que aprender, gente, a colocar em prática, sabe por quê? Senão todo dia a gente vai aprender uma coisa, a gente vai anotar, vai aprender, vai anotar, e vai virar um conhecimento sem transformação. Se a gente não falar assim, não, eu vou tomar a decisão e vou agir, não vai adiantar de nada. E está lá em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E transformação começa na mente mesmo. Porque a carne, ela tenta justificar, ela tenta normalizar. E o Espírito Santo confronta. O Espírito Santo não negocia com aquilo que está destruindo você. Não negocia. Então, agora é o momento para a gente poder refletir. Amém? Eu tenho certeza que você já sabe o que você precisa fazer a partir de hoje. Talvez é pedir perdão para alguém. Talvez é parar com um hábito. Talvez é fazer algo que o Senhor já mandou se fazer e você fica justificando. Fica querendo resolver do seu jeito. Eu quero que vocês anotem no caderninho de vocês. Hoje não precisa fechar o olho, não. Hoje eu vou direcionando vocês aqui e eu quero que vocês anotem. Nós vamos clamar ao Espírito Santo para que ele fale poderosamente o que está impedindo de você ser transformado. O que está impedindo você de ter o resultado que o Senhor quer que você tenha. Amém? Chama o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Ora canta, astura, lagarashira, canta, rabas. Urianda, canta, astura, labashira, canta, rabashira. O que ainda governa você escondido? Anota aí. Tudo que governa você escondido. Tudo que governa você quando você está sozinho, sozinha. Pode ser pensamentos, pode ser atitudes, pode ser, por exemplo, um vício em pornografia, em masturbação, em filmes ruins, em coisas mundanas que fazem mal para o Senhor. Pode ser a gula, pode ser algum dos pecados, dos 7 pecados, alguma coisa que você quer se livrar, mas tem te governado. Anota aí. Qual área Deus já confrontou você, mas você continua protegendo? Qual área? Qual área que o Senhor já falou assim, para de fazer isso, fulano? Seria na área financeira?
O Senhor já falou para você parar de gastar com iFood, mas você continua. Seria no seu relacionamento, o Senhor já falou para você largar dessa pessoa, mas você não quer obedecer. Você acha que você vai resolver a pessoa? Você acha que a pessoa vai mudar? Quando você faz isso, quando você faz essas coisas, você está se colocando no lugar de Deus, sabia? Quando Deus te manda fazer uma coisa e você não faz, você está se colocando no lugar do Senhor. Porque você acha que o Senhor, que você controla mais do que Ele, que você sabe mais do que Ele. Ele já viu lá na frente, mandou você fazer, e você está desobedecendo, achando que sabe mais. O que a carne ainda tenta controlar em você? O que a carne tenta controlar em você? A gente já viu o que é a carne, né? O que é a carne? A carne pode ser seu orgulho, pode ser necessidade de aprovação, pode ser ego ferido, pode ser resistência ao confronto. O que é a carne? Vai anotando aí. Que hábito, ambiente ou comportamento enfraquece a sua vida espiritual? Que hábito, ambiente ou comportamento enfraquece a sua vida espiritual? Anota aí. Qual hábito você sabe que é errado? E isso enfraquece a sua vida espiritual? Que ambiente ou comportamento? Hoje o Espírito Santo está confrontando o velho homem. Deus está quebrando essas resistências internas. Hoje, o céu está chamando pessoas para renúncia verdadeira. Por alguns instantes, só por alguns instantes, feche seus olhos para fazer uma aliança com o Senhor, que você quer transformação na tua vida. Só por alguns instantes, pare de justificar áreas que Deus já confrontou. Deus já confrontou. Ele é o autor da sua história. Ele sabe. Não discute. Não justifica. Obedece. Fala agora com o Espírito Santo. Me transforma, Espírito Santo. Me muda. Me ajuda. Sozinho eu não consigo. Preciso de ajuda. Eu estou te clamando hoje. Eu quero receber transformação na minha vida. Eu quero receber mudança em todas as áreas da minha vida, Espírito Santo. Me ajuda. Me ajuda. O Espírito Santo não está condenando você. Ele está tentando te libertar. Ele está tentando libertar você. Fala para ele. Espírito Santo, eu não quero mais alimentar aquilo que me afasta de ti. Eu não quero mais alimentar aquilo que me afasta de ti. Quebre em mim o orgulho. Quebre em mim a resistência, Espírito Santo. Quebre em mim aquilo que luta contra a tua vontade, Espírito Santo.
Espírito Santo, eu te entrego aquilo que ainda resiste na minha vida. Eu te entrego. Quebra meu ego. Quebra minha necessidade de controle, minha necessidade de aprovação. Quebra em mim aquilo que luta contra a tua vontade. Fala com ele agora. O Espírito Santo me transforma. Fala com ele, fala. Urra, canta, estuda na baixeira, canta, libera da lixeira, libera da laieira, libera da lixeira, libera da lixeira. Existe uma versão sua do outro lado da renúncia que ainda não nasceu. Sabia que você tem essa versão aí? Não nasceu. Pessoas ainda não conhecem ela. Porque até você tem medo de mostrar ela por medo da reação das pessoas. Às vezes, até um orar em línguas. Até um orar em línguas. Você tem medo. Às vezes, você já mudou até novas palavras, já recebeu até novas palavras. Mas e o medo de orar diferente e ter o julgamento? E o medo da pessoa do teu lado olhar e falar assim, que é isso? Toda resistência à transformação começa a cair agora em nome de Jesus. Todo orgulho escondido, toda área carnal, toda justificativa perde força agora em nome de Jesus. Porque Deus ama você demais para permitir que você continue sendo dominado pela carne. Deus ama você demais para permitir isso. E esses confrontos é porque o Senhor quer mais de você. Morrer para si mesmo não é perder identidade. É finalmente você encontrar quem você nasceu para ser. Fala com ele agora. Fala aí, baixinho. Eu autorizo você que esteja pagando orar por mim, por todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Meu Senhor e meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós entramos diante da Tua presença, Senhor. Sem máscaras, Pai, sem argumento, Pai, sem justificativa, Senhor. Porque nós queremos transformação. Nós queremos transformação, Senhor. Hoje nós precisamos e queremos que o Senhor transforme tudo aquilo que está dentro de nós. Nós reconhecemos que ainda existem áreas que ainda resistem. Resiste orgulho, resiste ego, vaidade espiritual, necessidade de controle, existe uma carne que luta diariamente contra a vontade do teu espírito. E nós não queremos, Pai, viver divididos por dentro. Espírito Santo, entra profundamente em nós agora. Confronta aquilo que precisa morrer em nós. Quebra aquilo que ainda resiste à tua vontade. Arranca tudo aquilo que impede uma transformação verdadeira. Pai, nós não queremos alimentar áreas que nos afastam da tua profundidade espiritual, Senhor. Chega de negociar com a carne, chega de justificar comportamentos errados. Chega de justificar desobediência. Chega de proteger áreas que o Senhor já confrontou tantas vezes. Nós nos rendemos completamente, Senhor, porque nós sabemos, não existe avivamento sem renúncia. Não existe intimidade sem entrega. Não existe transformação sem morte do homem velho. Não é sobre descer as águas, é sobre mudar comportamentos, é sobre mudar atitudes. Pai, quebra toda a resistência espiritual dentro de nós.
toda soberba escondida, toda necessidade de reconhecimento, toda carência, toda manipulação emocional, toda rebeldia interna, tudo aquilo que ainda tenta ocupar o lugar que pertence ao teu Espírito Santo. Senhor, não deixa nada ocupar o lugar que pertence ao teu Espírito, Pai. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Tudo que tenta ocupar o lugar do teu Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, mata em nós aquilo que está destruindo nossa comunhão contigo. Mata o ego que quer dominar, mata o orgulho que impede perdão, a carne que quer reagir, mata a impulsividade, o desejo de fazer tudo do nosso jeito, porque nós não queremos mais ser governados pelas emoções da carne. Nós queremos ser guiados pelo teu Espírito. Revela, Senhor, revela hoje as áreas escondidas, Pai. Áreas que ainda alimentamos em secreto. Pensamentos que precisam ser confrontados, Senhor. Comportamentos que entristecem, Pai, a tua presença, que enfraquece a nossa vida espiritual. Nós abrimos completamente o nosso interior diante de ti, Senhor. Olha, Pai, para os teus filhos aqui agora, Senhor. Quantos aqui estão tentando mudar, Pai? Olha para os teus filhos, Senhor. Quantos aqui, Senhor, levantam as mãos no culto, mas estão lutando contra pensamentos, contra desejos escondidos, contra impulsos. Pai, em nome de Jesus. Quantos choram na tua presença, mas no outro dia volta para os mesmos padrões. Pai, olha para os teus filhos agora, confronta, Senhor. Nós reconhecemos hoje, Pai, que não queremos viver uma vida superficial de transformação. Nós não queremos apenas parecer espirituais, nós queremos ser transformados de verdade. Nós queremos ser aprofundados por dentro, que vai além da aparência, que vai além daquilo que mostramos para as pessoas, que vai além daquilo que fingimos controlar. Pode tocar, Espírito Santo, toca. Pode confrontar, pode quebrar, pode arrancar, porque nós não queremos uma vida espiritual, superficial. Nós não queremos viver espiritualidade superficial, Pai. Nós queremos transformação verdadeira, Pai. Quebra em nós aquilo que não se parece com Cristo. Quebra todo orgulho. Todo orgulho, Pai. Quebra, Senhor, toda necessidade de controle, de pessoas, de ambiente, de resultado, de tempo. De quando as coisas fogem do nosso controle e a carne se desespera com ansiedade. Pai, nos ensina a dependência verdadeira. Nos ensina a descansar em Ti. Espírito Santo, revela aqui as áreas que ainda são governadas pela carne. Confronta-nos profundamente, porque aquilo que não é confrontado não cresce. Urra, canta, stura, labaxê. Aquilo que não é confrontado não cresce no espírito, mas cresce na carne. Continua crescendo na carne. Nós não queremos mais alimentar aquilo que enfraquece a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, que toda a cadeia emocional e espiritual que tem mantendo pessoas presas aqui, a velha natureza, ao velho homem, toda dependência da carne, todo domínio emocional, todo ciclo repetitivo, seja quebrado agora pela autoridade do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, quebra todas as guerras
internas, silenciosas dos teus filhos. As lutas na mente, nos desejos, nos pensamentos, as lutas contra impulsos que afastam da tua presença. Fortalece-nos, Senhor, espiritualmente. Nos dá domínio próprio, nos dá vigilância, maturidade, nos dá força para dizer não à carne, para dizer sim ao teu espírito. Porque sozinhos nós não conseguimos, Pai. Nós precisamos do teu Espírito Santo, Pai. Nos ensina, Senhor, a viver crucificados com Cristo. Nos ensina, Pai, a silenciar quando a carne quer reagir. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo governe nossos pensamentos, nossas emoções, nossas palavras, nossas escolhas, nossas reações, que não sejamos dominados por impulsos emocionais. Hoje nós renunciamos tudo isso, todo o ego ferido, todo orgulho, vaidade, toda resistência ao confronto, toda necessidade de controle. Tira do trono, Pai, tudo aquilo que não é do Senhor. Tira, Pai. Nós declaramos que somente o Espírito Santo governará a nossa vida. Somente o Espírito Santo governará a nossa vida. Que a nossa carne diminua, que o nosso ego diminua, que a nossa vontade diminua e que Cristo cresça dentro de nós. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que queremos ser transformados de verdade. Transformados no caráter, nas emoções, nas reações, na nossa mente, no nosso interior. Nós declaramos, Senhor, toda a fortaleza da carne perde força hoje. Envia os teus anjos, Pai, sobre nós. Anjos de fortalecimento, anjos ministradores, anjos enviados pelo Senhor, para guardar os nossos caminhos e fortalecer nossa caminhada. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir por todas essas pessoas que estão aqui, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, por cada um que está aqui, Pai. Pela Deise, pela Josiane, pela Rayane, pelo Evandro, pela Silvana, pela Nair, pela Poliana, pela Andresa, pela Tatiana, pela Landa, pela Marjorie, pela Melanie, pela Carla, em nome de Jesus. Eu quero te pedir que o Senhor transforme e dê a confirmação da área que eles precisam. Que eles precisam, Senhor, mudar, seja hábito, seja mente, mas que eles já comecem essa mudança já imediatamente. Que eles não só anotem como uma aula, mas que eles já comecem essa transformação, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós selamos este momento no sangue poderoso do Cordeiro. Que o sangue de Jesus cubra nossa mente, nossas emoções, nossos pensamentos, nossas fraquezas, nossas lutas internas. Proteja nossos filhos, nossa família, nossa casa, tudo que nos pertence, Senhor. Nos blinda de todo contra-ataque, de toda armadilha do inimigo. Obrigada, Pai, por toda transformação feita aqui no dia de hoje. Obrigada por toda confirmação feita para os teus filhos aqui. A partir de hoje, o velho homem perde a força e Cristo será formado em nós, em nome de Jesus. Amém? Amém, pessoal? Amém, glória a Jesus.